Estamos numa das histórias, a gente está numa das histórias do Tanakh mais enigmáticas. É a famosa história do Davi com a Bat-sheva. Aquela famosa história, Léo lembra? Davi, rei Davi, ele viu uma moça à distância, ela era casada, e a história desse relacionamento. Então, resumindo onde a gente estava. Primeiro a gente fez a introdução, saber que o rei Davi era um tzadik. Então estamos falando aqui alguém do mais alto nível. Segundo, ele pediu para Deus para ser testado. Então, quando você pede para ser um desafio, um teste de Deus, é teste para valer. E Davi, então, só para relembrar, ele saiu para passear no seu telhado, ele viu de longe uma moça, ele se sentiu atraído por ela, e como a gente falou, não é no aspecto físico, mas até espiritualmente falando, ele sabia que tinha uma compatibilidade, tanto é que desse casamento vai sair o rei Salomão, a dinastia de Mashiach sai daí. Então não é uma coisa qualquer para a gente analisar e falar, ele se deixou levar pelo seu instinto. Estamos falando de alguém que dedicava dia e noite para a Torá, para as mitzvot, para o povo, não dormia, estava o tempo todo ligado com Deus. Mas foi o teste dele. Então, inicialmente, ele então chamou essa moça. Essa moça não era tecnicamente casada, ela era casada, só que na época do rei Davi, a pessoa antes de ir para o exército, antes de sair para a guerra, ele deixava um get, um divórcio para a esposa. Então, tecnicamente, ela não era casada, porém, não era coisa que se passa. Por quê? A mulher está lá esperando o seu marido. E logo desse primeiro encontro, ela só onde a gente pegou. Ela já engravidou desse primeiro encontro de Davi com Batseba. E aí o Davi começa, aí vem o negócio. Quando você quer encobrir uma não verdade, a coisa começa a ficar complicada e mais complicada e mais complicada. Então ele inicialmente mandou chamar de volta o marido. Se é que engravidou, que de fato tinha engravidado, o marido está de volta em casa. E aí o marido, quando foi chamado, ele falou, ele chamou, ele falou, quero que você volte para casa. E nesse ponto, Davi da Melech pegou ele pela vírgula. E o que aconteceu foi o seguinte: eu quero que você volte para casa. Ele falou, como que eu vou voltar para casa? Eu estou no meio da batalha. Mas se o rei te mandou você ir para casa, você não faz perguntas. Deveria ter aceitado. E ainda quando ele respondeu, ele falou, estou a serviço do Yoav. Yoav era o general do Davi, que, pelo jeito, de vez em quando, já tinha um histórico anterior de conflitos entre eles, conflitos de poderes, e ele, da maneira que ele falou, ele deu prioridade, preferência para o Yoav. Bom, ele já é passível de morte. Que é o que ele queria para poder limpar a ficha dele. Só que ela já estava grávida, e ele não foi para casa. Então, como que ele fez essa morte? Ele não teria justificativa suficiente publicamente para fazer isso. Então, ele chega para o Yoav, ele chega para o próprio, Uriah, que é o nome do marido da Batsheva, e ele fala, tá bom, tem aqui uma carta, eu quero que você entregue para o general. O que estava escrito na carta? A sentença de morte dele. Ele não abriu para ver. Mas na carta estava escrito, coloca esse aí na frente de batalha, no lugar perigoso. Pelo Zacato, Ele não deu motivo. Davi da Melech não sabe se explicar. Ele falou, coloca ele lá. Tá errado, né? Vamos analisar. Por isso eu falei que essa das histórias, Cara, coitado. das histórias enigmáticas. Claro, claro. Vamos lá. Tem alguma dúvida aqui, por isso foi uma sentença. Vamos lá. Ele declarou a sentença dele. Então, o pior, ele mesmo levou a sentença dele sem saber. E ele entrega para o Yoav. Yoav lê, fica espantado, não sei se fez careta na hora ou não, fica em silêncio, fala nada, ele cumpre as ordens. Só que ele sabia que isso era uma sentença de morte, porque ele era um grande lutador, que ele não diz, mas talvez estrategista, não era o tipo de cara que você coloca ele na frente de batalha, no lugar mais perigoso. E ele colocou ele na frente. A verdade é, como ele sabia que isso era uma sentença quase certa de morte, ele deveria questionar.
Como você vai questionar o rei de Israel? Não pode questionar. Mas o próprio rei de Israel, ele não pode também de qualquer jeito chegar e sair matando a torta e à esquerda. Ele tinha que, eventualmente, consultar com o Sanhedrin. Ele não precisava ter as regras do Sanhedrin, do Supremo Tribunal, de testemunhas e etc. Ele poderia, ele mesmo, decretar a morte de alguém, mas mesmo assim não é uma forma leviana. Não é uma coisa para ser levada com... Então, assim foi. Colocou ele na frente de batalha, lembrando que ele estava agora numa batalha contra o povo de Amon. E aí, ele logo morreu naquela batalha. O povo, quando ficou sabendo que o grande guerreiro morreu, por que ele morreu? Aonde? Como? Onde ele estava? E descobriram a posição que ele tinha sido colocado. Vieram reclamar com quem? Com Yoav. Yoav falou, não fui eu. Eu cumpri ordens. Cumpriu ordens. De quem? O próprio rei. Mentira, o rei nunca teria feito uma coisa dessas. Ele pega a carta, tira do bolso e mostra. E aí agora a coisa piorou para o Davi de vez. Agora a coisa piorou mais ainda. E, é, e agora o, o Yoav tinha que informar o rei que de fato ele cumpriu as suas ordens. Então ele manda alguém trazer a mensagem até o rei, mas de uma maneira sutil. Fala, olha, a gente lutou, nossos soldados estavam muito perto das muralhas do inimigo, infelizmente foram mortos. É, pelo jeito, Hashem que quis que eles morressem, que até o nosso guerreiro Uriah acabou morrendo. Quer dizer, ele colocou lá no meio do texto para parecer que não era esse o ênfase. Davi Amelech soube responder, ele falou, olha, não desanime, sejam fortes, aí isso acontece, etc. Mas ele ouviu a mensagem que ele queria ouvir, que era em relação a Uriah. Enquanto o portador não necessariamente iria entender qual que era o objetivo da mensagem. Mas agora começa o momento que ele vai perceber o que ele fez, vai demorar um pouquinho ainda, mas ele vai ser agora advertido, admoestado pelo profeta. A famosa parábola começa aqui. Antes de eu continuar a parábola, e Davi Amelech vai passar o resto da vida dele fazendo chuva, eu vou lembrar o que eu falei no outro chuva. Davi Amelech, diz o Talmud, não era o tipo de pessoa que ele, por ele mesmo, faria isso. Nunca faria uma coisa dessas. Hashem armou essa para ele. Para quê? Para ele ser cobaia de chuva. O cobaia do arrependimento. Para ensinar para nós a força do arrependimento. Como ele errou grave, e ao mesmo tempo, ele passou uma vida inteira pagando por isso, pagou muito caro, morte de filhos, coisas terríveis vai acontecer com ele, e ele aceitou o julgamento divino, e ele vai passar o resto da sua vida pedindo perdão para Deus. Então, Hashem, ele que armou isso. Então, a gente não pode, primeira coisa, olhar e falar, Davi, que muitas vezes a gente quer olhar, fala, bom, se ele pecou, não é tão grave assim, afinal, não vai dizer que eu sou melhor que o rei Davi? Então, não é esse o intuito da Torá. A Torá não conta histórias para a gente apontar dedos. A Torá conta histórias para a gente apontar para nós mesmos. Para a gente ver na nossa vida que tipo de coisas que a gente acaba, às vezes, tornando cego e cometendo e achando que não é nada e depois tentando encobrir e, às vezes, a gente acaba tornando uma coisa muito, muito complicada. Fazendo algo muito errado. E lembrar também que aqui cabe algo que está muito ligado, acho que, com fé. Porque quem lê essa história, e por mais você ver os comentários, fala, bom, tudo bem, você está querendo me enrolar, você está querendo se justificar. Eu não sei porque ele fez isso. Honestamente, eu não sei, e não estou aqui para justificar. O que eu sei é que o Talmud diz que quem fala que Davi Amelech pecou é um pecador. É mesmo? É. Pela conta que ele pagou depois. Quem fala que ele pecou, eu não sei qual é. O Talmud fala, quem fala que ele pecou é um pecador. Forte, né? Não está dizendo que ele pecou depois se arrependeu, é por isso não. Quem fala que ele pecou é um pecador. Ou seja, o Talmud fala em sua defesa. Então, quem somos nós para poder julgar? E o mais incrível de tudo, que isso foi registrado no Tanar. O Davi Amelech poderia falar, gente, apaga aí.
Apaga aí, dê essa parte, você não vai me colocar. A gente acerta depois, a gente dá um jeito, mas não me coloca isso aí. Ele deixou. Ele deixou, ele poderia, porque isso foi registrado na época dele. Ele poderia pedir para omitir. E Hashem fez questão de deixar lá. E Hashem é aquele que se importa com a dignidade de qualquer pessoa. Não precisa expor. Mas Hashem fez questão de colocar. Então, mesmo Hashem que colocou, é aquele que diz para você que você não pode falar que ele pegou. Então, é uma coisa que eu falei antes de emunar. Você precisa acreditar. Ah, eu não consigo ver. Eu não consigo ver. Mas a gente tem que colocar os olhos da Torá. Tem que colocar o óculos da Torá e saber o que a Torá fala é verdade. Eu não consigo entender isso. Então, ótimo. Mais uma para a lista que você não consegue entender. Ótimo. É mais um. É o caminho de Mashiach, quer dizer, Bom, tem que ver, assim, para ver Mashiach não é assim uma linha reta. uma linha reta. Boa. Então, esse era o próximo ponto que eu ia falar. Então, se a gente for estudar toda a dinastia do rei Davi antes, até vir o rei Davi para esse mundo, inclusive o próprio relacionamento dele, são de relacionamentos muito complicados. Então, a gente viu agora em Shavuot que Davi da Melech, ele era, na verdade, bisneto, ele era descendente da Ruth. E a Ruth era uma convertida. Inicialmente teve uma dúvida se ela, sendo convertida de Moab, poderia se casar com um judeu. No final, você falou que só um convertido homem não poderia. A gente falou isso ontem. A mulher não teria problema. Okay, mas já aí já causou uma certa polêmica. Depois, quem lembra da história de Ruth? A Ruth era uma convertida. A sogra dela fala para ela ir chegar até Boaz no meio da noite. Lembra dessa história? No meio da noite. É um dia gostoso lá fora. O dono da terra ia estar dormindo lá no chão. Depois que ele comer, beber, ele ia deitar para descansar. Você chega, descobre os pés dele no meio da noite. Isso que ela faz. Ele se segura. Ele não faz nada com ela naquela noite. Mas, no dia seguinte, eles acabam se casando. Coisa estranha. Depois, da onde veio Ruth, a própria Ruth, mas, assim, faz isso. Da onde veio a Ruth? A Ruth era de Moav. Moav significa do pai. Lá atrás na Torá, o sobrinho de Abraão, Lot, daquela cidade que foi destruída, quando ele conseguiu se salvar daquela cidade, estava na caverna ele com as duas filhas. As duas filhas pensaram que o mundo tinha acabado, igual na época de Noé, e falaram: vamos engravidar do nosso pai, senão não vai acabar o mundo. O pai sabia que não era. Deram para ele beber na primeira noite, ele teve relação com a primeira filha, engravidou. Moav, do pai. E a segunda é de Amon, do povo de Amon, com quem eles estavam agora justamente lutando. Amon. E ele foi culpado por isso, o pai, porque ele percebeu o que aconteceu depois que ele acordou e depois na segunda noite topou tomar de novo. Tomou mais um vinho, deram para ele e tomou de novo. Então, um relacionamento estranho. Estranho não, do pior que tem, incesto, certo? Um adultério. Adultério não, um incesto. Incesto, desculpa. Então, estranho. Agora, do lado de Boaz, ele era descendente de Pérez. Pérez era o filho de Yehudá com Tamar. Quem lembra da história? Yehudá tinha 3 filhos. O primeiro se casou com a Tamar, morreu. O segundo casou, morreu. O terceiro não se casou. E aí ela se fantasiou de uma mulher de rua e teve relacionamento com o próprio sogro, sem ele saber que era ela. A nossa história Tá certo? E agora tem mais um que a gente contou, já faz um tempo, que o próprio rei Davi, como ele foi gerado, o pai dele era o Ishai, ele estava afastado da esposa, a serva da casa se fez como uma mulher de rua, e ela combinou com a dona da casa, que na hora que ele vier, aí você entra. Então o pai teve o relacionamento com a esposa pensando que era a vizinha. Pensando que era... Não, teve com a própria esposa. Ele teve com a própria esposa. Na última hora trocou. A serva da casa seduziu ele, mas em favor da própria esposa. Então ele teve relacionamento, tanto é que quando engravidou, inclusive quando ele engravidou, ele era ruivo, diferente do resto da família, falaram: ih, esse aí
Todo mundo sabia que ele estava separado da esposa. Ninguém sabia desse relacionamento espontâneo que teve naquele momento. Então, e era da própria esposa. Então, o Davi tinha sido podado pelos irmãos. Olha quanta história. E agora, Davi com Batseba. Qual é a explicação? A gente não sabe a explicação. Não adianta querer dar desculpa, eu não sei a explicação. Mas tem comentários. Comentário clássico é o seguinte. Aquele cara que vai até os Estados Unidos, ele quer trazer um iPhone novo. Só que pela lei, você pode trazer até quanto? $500? A 1.000, agora é 1.000. 1.000. Mas você comprou aquele laptop que era 1.300. O que você faz? Não declara. Então, eu não vou dar a dica que eu não acho que é o correto. Mas o que as pessoas fazem, muitas vezes, é abre, tira da caixa, dá uma riscadinha, aí passa. Meu. É? Eu não comprei. É meu, não comprei, tudo bem. Não estou dando dica, não é o correto. O correto é fazer tudo conforme a lei. A lei do país, a gente deve seguir a lei do país. Não, mas um país desse sério. Continua. Tá gravando, é um país sério. Ele falou que é um país sério. Ele falou que é um país sério. Mas a Hashem é sério. A gente deve seguir as leis do país. Contanto que não são contra as leis da Torá, a gente tem a obrigação da Torá de seguir as leis do país. E aí o que acontece? Você dá uma sujada para passar. Então o que acontece? Para a alma de Mashiach descer aqui nesse mundo, tem muita força contra. O que quer dizer a força contra? A força negativa que Deus colocou nesse mundo. Ela tem um papel. A Dona Morte, conhece? O Satã, a origem da Dona Morte. O Satã, o anjo, que Deus colocou ele encarregado aqui do mal nesse mundo, que encarregado da contrário da vida nesse mundo, ele tem o seu papel. E Deus colocou ele aqui e ele tem que defender sua própria causa. Então, como ele defende sua causa? Ele provoca a gente para pecar. Cada vez que a gente peca, ele tem mais vida, ele vai ganhando mais pontos. E se Mashiach chega, ele sabe que é game over. Mashiach chegar, a viru, a tumá minares, Deus vai exterminar todo o mal da terra. Então ele tenta com tudo convencer a gente a pecar. E quanto mais a pessoa é tzadik, mais ele vai falar, opa, esse cara aqui, se eu conseguir tirar dele, esse vai ser peixe grande. Ele é uma parasita. Se é uma árvore boa, grande, saudável, opa, esse aqui é um peixe grande, vou me esforçar mais. Por isso que quanto maior o tzadik, maior é o desafio dele. E a gente vê com Davi da Mela, mesma coisa. Quanto mais perto da época de Mashiach a gente está, mais o Yetzirará está louco da vida, vendo que está acabando a vida dele. O que eu vou fazer para confundir as pessoas para que eles pequem um pouco mais? E aí, quando chega na alma, a alma de Mashiach, Deus sabia que para que essa alma viesse, não podia vir de cara. Não podia ser exposto. Não podia vir na caixa, bonitinho, fechado, sem nota. Então, o que acontece? Hashem fez de uma maneira onde todos esses relacionamentos, você tem uma brechinha pequena na lei. Ele não estava tecnicamente casado, não sei o quê. Tá kasher, mas é o menos kasher possível, digamos assim. Mas passou. Ele passou. Então ele colocou todo um invólucro para que a alma de Mashiach pudesse chegar aqui. Não tem outra explicação, pelo menos que eu conheça. Ou seja, Hashem que armou tudo isso para que a alma de Mashiach pudesse vir aqui. Quais são as lições para a gente? De novo, a ideia não é a gente apontar lá, Davi, Shlomo, tinha 1.000 esposas. O Tanakh não conta historinha para a gente olhar para trás. A gente tem que olhar para frente e olhar o que a gente pode aprender. Primeira coisa, nunca julgar os outros. Às vezes, uma coisa que pode parecer completamente errada, você não sabe, Deus armou. Você não sabe a situação que ele tem. Você não imagina o desafio que foi para o Davi. A gente não tem ideia do tamanho desse desafio. Então, nunca julga a outra pessoa. Você tem que se colocar no lugar da outra pessoa. Se você precisa julgar, se você é o juiz, foi colocado para julgar, é uma coisa, mas no dia a dia a gente não tem que julgar ninguém. E saber que Noral e Lot Adam, cada um tem sua missão. E se é que ele errou, e mesmo que foi Deus livre de propósito, e você sabe que realmente a pessoa foi, etc., ainda assim você saber que tem uma missão divina. Se a pessoa já errou, então agora a gente tem que direcionar a pessoa. E aprender da tshuva do rei Davi, que esse é o motivo dessa história, aprender do caminho de tshuva que ele fez. Mais 10 minutos vocês têm? 10 minutos? Sim?
Eu contei esses dias uma história do Baal Shem Tov, então vou contar hoje mais uma. Tem a ver com o que a gente está falando. O Baal Shem Tov, uma vez, ele estava sentado com seus alunos, numa roda, na mesa. E aí ele vira para um dos alunos e fala, eu quero que você conte aqui o que aconteceu com você nos últimos meses, nos últimos tempos. Eu falo, tá bom, vou contar a minha história. Naquela época, todo mundo arrendava o senhor feudal hotelzinho, e todas as histórias contam que o coitado judeu não tinha como pagar, ele acabava na prisão. Isso aconteceu comigo. Não tive como pagar e eu fui preso. E aí aconteceu uma coisa muito curiosa. Quando eu estava lá, estava num calabouço, num lugar escuro, eu ouvia vozes e gritos e choros, mas não era de pessoas. Não era de pessoas, era de espíritos. E isso me deixava curioso e com medo, né? Bom, chegava no dia que eu sei que era o Shabat, véspera do Shabat, eles davam risadas muito fortes, de alegria. Muita alegria. Passava o Shabat, choravam a semana. E assim, as 3 semanas que eu estava lá, foi exatamente isso que aconteceu. Tá bom? Aí o Baal Shem Tov falou, deixa eu te explicar o que você viu, o que aconteceu. Tem um homem, ele é muito sagrado, muito estudioso. A semana inteira ele jejua. À noite, talvez, come um pãozinho com água quente, e só. Semana inteira. Estuda a Torá, só faz totalmente dedicado, quase como um anjo. A única coisa que ele quer é que na sexta-feira, quando ele chega em casa, ele quer tomar um copo de leite, coisa que vai dar um pouquinho mais de nutrientes para o corpo dele. E o que acontece? Esses anjos que você viu, eles estão chorando. Eles veem que com esse cara, eles não vão conseguir nada. Ou seja, eles vão perder os nutrientes deles, eles vão perder vida. E eles ficam desesperados. Chegou na sexta-feira, primeira sexta-feira. Eles armaram uma coisa. E na hora que ele foi pegar o copo de leite, escorregou da mão dele, caiu no chão, e ficou tão bravo, imagina ainda com fome, tão bravo. E eles falaram, ufa, ganhamos. Ganhamos aí mais uma semana. Conseguimos deixar ele nervoso. Imagina um tzadik desse nível, ainda caiu para um nervosismo desse, por uma besteira. Pronto, aí eles davam aquela risada. Na segunda semana, ele falou, eu vou tomar mais cuidado. E aí ele foi lá, deixou guardadinho, deixou no lado. Quando ele foi pegar, novamente. E aí eles deram aquela risada. E a semana inteira, a terceira, eles passaram chorando. O que vai acontecer? Ele vai se prevenir melhor. Ele colocou no armário, trancado as 7 chaves, guardou lá, etc. E na última hora, quando ele foi tomar, caiu. O homem que estava do lado esquerdo do Baal Shem Tov, quando ele ouviu isso, ele desmaiou. Por quê? Era ele. Qual que é a mensagem para a gente? Sempre vai ter, né? E acelerar, sempre vai estar querendo A gente atrapalhar. entender que quando a gente tem aquele desejo de fazer alguma coisa que não é a vontade de Hashem, tem alguns anjinhos lá torcendo para a gente pecar. E não é a gente. É a gente, por um lado, Hashem colocou dentro da gente, mas a nossa essência é a nossa Neshama. Cada vez que a gente abre mão, a gente está dando mais energia para eles. Nosso papel é sufocar eles, não dar nada e direcionar toda essa força para a gente servir. Boa noite. Cara, tudo às Fala. vezes que a gente pensa que já fez de errado e coisas assim, o conserto é tchuvá ou como é que você conserta? Por exemplo,